A pandemia trouxe muitas dúvidas para o trabalhador quanto aos direitos previdenciários. Muitos foram surpreendidos com o desemprego ou ficaram doentes. Quais os benefícios previdenciários que o trabalhador pode contar se contrair Covid, por exemplo, e ficar afastado por muito tempo e precisar de tratamento posterior para se recuperar de vez? Para falar sobre o tema, o nosso convidado de hoje é o advogado Alan Rocha. Seja bem-vindo novamente ao Hora Extra, doutor Alan. Muito obrigado, Fabíola. É sempre uma satisfação estar no Hora Extra com vocês. Para a gente também. Doutor Alan, a crise sanitária mundial, que nos trouxe problemas sociais e econômicos, também afeta em cheio o sistema previdenciário? Sim, afeta e afeta de uma forma muito drástica. Em que sentido que ela afeta? A crise, ela reduz os empregos formais, leva uma boa parcela da população, do trabalhador, para a informalidade e com isso diminui o quê? A arrecadação. Um outro ponto também que ela afeta é o aumento do número de doenças. As doenças, invariavelmente, elas impedem o trabalhador de trabalhar. Ele acaba sendo acometido, até por sequelas da Covid, e ele estando impossibilitado de trabalhar, aumenta o quê? O número dos benefícios por incapacidade. E agora, então, né? O senhor mencionou, mais do que nunca, os brasileiros precisam contar com um sistema de seguridade social forte e protetivo. Qual a relação que se pode estabelecer entre esse novo contexto e a recente reforma da Previdência, que chegou a diminuir direitos? Exato. A reforma da Previdência, ela vai de encontro a isso, né? Porque na medida em que o trabalhador precisa da proteção, e a proteção, é bom que se diga, é o princípio basilar do sistema previdenciário, a reforma da Previdência reduziu direitos em qual aspecto? Principalmente que afetaria no caso de uma pandemia que gera um maior número de pessoas infectadas e um maior número de pessoas que não conseguem desenvolver atividade laboral. Lá na aposentadoria, antiga aposentadoria por invalidez, hoje aposentadoria por incapacidade permanente, em que reduziu drasticamente o valor desse benefício. O valor desse benefício, ele, para aquele segurado que não tem um tempo de contribuição superior a 15 anos, ele vai ser, de uma certa forma, até proporcional, porque vai ser 60% do valor da média das contribuições, mais 1% do que superar dos 15 anos de contribuição. Então, isso, o que altera? Só para complementar aqui e deixar claro a quem está assistindo a nossa entrevista. Antes, a aposentadoria por invalidez, enquanto tinha inclusive esse nome, ela era de 100% da média das contribuições. Agora não é isso mais. E é uma redução muito significativa e essa redução vai doer aonde? No bolso do trabalhador. O senhor tem notícia de recentes aposentadorias por invalidez por conta da Covid? Sim, tem aumentado. Isso tem um aumento que ele é exponencial, ele deve ser considerado. Esse aumento, inclusive, ele tem que ser analisado dentro de uma análise bastante analítica para se chegar à conclusão de que essa doença, as sequelas que ela tem deixado na população são tão graves de gerar uma incapacidade total e permanente sem possibilidade de reabilitação profissional. Isso é um problema, né? E como equilibrar a redução de receita com o aumento de despesa? Qual seria a saída para a Previdência hoje? É uma conta difícil, né? Você equilibrar o momento em que os empregos formais que geram contribuição, que geram arrecadação para o sistema previdenciário reduz. Eu aumento o meu número de pedidos, o número de pedidos para benefícios por incapacidade especialmente aumentam. Também há um aumento nas aposentadorias programadas, né? Aquele que ainda tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que preencheu os requisitos antes da reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103, aquele que tem direito à aposentadoria por idade passa a pedir também porque teve redução de renda, ele não consegue mais esperar, ele não consegue mais se programar para ter uma aposentadoria maior. O que se vê com uma possibilidade de não vou dizer resolver esse assunto, mas atenuar, seria na economia. Tem que ter um investimento na economia para aumentar a distribuição de renda e com essa distribuição de renda, os empregos formais voltarem a acontecer, não ter esse número alarmante que o país vive hoje de desempregados, né? Número que supera aí 13 milhões de pessoas,
Se a gente pensar isso aí, é algo que afeta muito o sistema previdenciário, afeta também a economia do país. Então, enquanto o país não tiver um investimento, um programa direcionado para que a economia volte a crescer e que a economia é o caminho, é a peça fundamental dessa engrenagem para que os empregos formais voltem, a Previdência vai sofrer muito com isso. Porque a hora que ela perde a arrecadação, aumenta o seu número de benefícios, essa conta, uma hora, nós vamos ter que discutir novamente, vamos ter que voltar a discutir, antes do que se espera, uma outra reforma da Previdência para manter esse equilíbrio atuário. Doutor Alain, a Covid, se equipara a doença ocupacional e em que situações? No meu entendimento, e eu vou deixar isso aqui bem particularizado, eu compreendo que aquele profissional que adquiriu, foi contaminado pela Covid no seu ambiente de trabalho, comprovando essa relação empregatícia, esse nexo causal, ela pode sim ser considerada como uma doença ocupacional. E aí, como uma doença ocupacional, tem direito ao benefício na modalidade acidentária, tendo todos os seus reflexos, inclusive no contrato de trabalho. Doutor Alain, em que casos o auxílio-doença pode ser deferido a quem se contaminou? O auxílio-doença é um benefício concedido por uma incapacidade temporária. Todo aquele que for contaminado pela Covid ou qualquer outra doença, em que ele esteja incapacitado de trabalhar por mais de 15 dias, ele tem direito de pedir e de solicitar o auxílio-doença. Ok, doutor Alain, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Alan Rocha sobre a Seguridade Social e a pandemia e suas consequências. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Alan Rocha sobre a Seguridade Social e a pandemia e suas consequências. Doutor Alan, e no caso da morte pela doença, pela Covid, os dependentes têm direito à pensão? Tem direito sim à pensão por morte. Todos aqueles que estão na relação de dependentes, que é o cônjuge, companheira, o filho menor de 21 anos ou maior de 21 anos inválido e os pais, na hipótese de não terem nenhum desses outros dois dependentes que eu citei aqui, o pai tem que ter a comprovação da dependência econômica, tem direito à pensão por morte. Agora, a pensão por morte é outro benefício que houve uma redução significativa na reforma da Previdência Social. Ela passa a ser de 50%, o valor dela, mais 10% por dependente. Mais um benefício, diminuído para o trabalhador. Agora nós vamos à pergunta da advogada e jornalista Janete Ferreira, que tem uma perguntinha para a gente, doutora. Olá, doutor Alain. É sempre muito bom contar com a experiência de profissionais como o senhor, um estudioso no ramo previdenciário. Mas a minha questão é a seguinte: a pandemia tem trazido diversas alterações no direito. Então a minha questão é, se a Covid gerar uma sequela que impeça a reabilitação profissional, o empregado, ele pode requerer a aposentadoria? É uma ótima pergunta. A Covid, se ela gerar uma incapacidade total e permanente e, consequentemente, não vai permitir a reabilitação profissional, esse segurado passa a ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, que é a mesma aposentadoria por invalidez. O senhor falou no bloco anterior que também foi diminuído o valor dessa aposentadoria, Também foi diminuído. Ela é de 60% da média das contribuições para quem tem até 15 anos de contribuição e 1% a mais do que superar de 15 anos de contribuição dentro de um grupo de 12 contribuições. Doutor Alain, como que o trabalhador, o segurado, pode dar entrada aos benefícios, fazer o pedido do benefício? Hoje, a Previdência Social, e já há algum tempo isso acontece, é tudo de forma eletrônica. Não tem mais os pedidos nas agências do INSS. É tudo pelo sistema do Meu INSS
O trabalhador, primeiro, ele tem que ter um cadastro, ele deve se cadastrar, criar a sua senha do meu INSS e ali ele tem todo o leque de tudo que ele pode pedir na Previdência Social. Não somente os benefícios, mas talvez ele precisa verificar o seu tempo de contribuição, ele tem acesso ao CNIS, ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse momento de imposto de renda, o extrato do informe do imposto de renda, ele também retira por esse sistema. Então, via meu INSS, ele faz o pedido, tanto do auxílio-doença, como também da antiga aposentadoria por invalidez, que hoje é aposentadoria por incapacidade permanente. Isso tudo pelo portal do INSS, certo? Portal do INSS, ele entra lá, inss.gov.br, cadastra-se no meu INSS, tem um campo separado para isso, e através desse cadastro com uma senha, e essa senha é a mesma senha do portal Gov, para todos os serviços do governo federal. É a mesma, se já tem a senha do portal Gov, ele já vai ter acesso ao meu INSS também. Existe atendimento por telefone também durante a pandemia? Também, bem lembrado, o atendimento por telefone é pelo 135, já um número conhecido, um número antigo de atendimento da Previdência Social, e faz praticamente os mesmos serviços. Só que a Previdência ela tem direcionado para que todo o processo dela seja eletrônico. Então, é uma tendência e é bom que o trabalhador já tenha essa adaptação, já tenha costume com isso, porque é o que vai acontecer, é o que já é uma realidade e no futuro isso não volta atrás. O senhor tem notícia de quanto tempo leva, se isso está demorando muito em razão da pandemia, as pessoas estão trabalhando remotamente, se atrasa um pouco na concessão desses benefícios após os pedidos? Fabíola, recentemente houve um acordo feito pela Advocacia Geral da União, e foi homologado a Advocacia Geral da União, o INSS, e outras entidades como Defensoria Pública, Ministério Público, e foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, esticando um pouco os prazos da Previdência Social. Por exemplo, uma aposentadoria por idade, a Previdência tem hoje até 90 dias para fazer essa análise. Nas questões por incapacidade, é 45 dias. Houve no começo da pandemia um atraso, até por questão de adaptação. Todos nós tivemos que nos adaptar, todos nós tivemos que viver essa realidade e infelizmente estamos vivendo ela até hoje, até que tudo volte à normalidade. Mas hoje a Previdência já tem conseguido colocar isso num nível bem estável já. Doutor Alain, você escreveu em um artigo sobre Seguridade Social e Pandemia que, abre aspas, no cardápio de opções apocalípticas trazidas pela Covid-19, o menu vida sempre será mais importante do que o portfólio da economia. Essa discussão passa por uma nova reformulação da Previdência, que sofreu um duro golpe com a última reforma? O que o senhor quis dizer com essa frase? Eu quero dizer que é o seguinte, a vida sempre tem que ser valorizada acima da economia. Na minha ótica, o dever do governo é preservar a vida. Economia é importante? Economia, ela caminha juntamente com a vida? Sim. Mas no momento de pandemia, com tudo que nós estamos vivendo, as perdas humanas, as vidas que morreram, as famílias que estão em luto, eu preciso preservar e proteger as pessoas que estão. Eu vejo que essa é a principal missão de um governo. Não tenho a utopia de pensar que nós vamos ter uma reforma da Previdência para trazer novos direitos. Mas eu vejo que o governo pode, primeiro, antes de mexer novamente na reforma da Previdência, retirando direitos que já foram retirados, direitos que já foram sacrificados, e quem paga essa conta é a população, é o trabalhador, eu vejo que ele tem outros caminhos para mexer. Eu vejo que o governo ele pode muito bem olhar para dentro, cortar muitas despesas que são desnecessárias, cortar na carne primeiro, principalmente no alto custo do governo brasileiro, que é para se manter estruturas que hoje podem ser muito bem adaptadas dentro de um novo conceito de modernidade, principalmente da informática, para depois ir trabalhar na população. A população já está sofrendo muito com a pandemia. Se tirar mais direitos, esse sofrimento vai ser maior ainda. Muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui, esse assunto que afeta todos os brasileiros, né? Todos nós. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje nós conversamos com o advogado Alain Rocha sobre os impactos da pandemia
na Seguridade Social. Você pode assistir essa entrevista também pelo canal do TRT no YouTube e acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho pelo portal, pelas redes sociais, pela rádio web. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima semana.